Olá, bom dia. Hoje estamos aqui continuando nossas conversas, aumentar o som, sobre a linguagem, a escrita e este momento que vivemos. E hoje vamos conversar sobre uma linguagem super bacana, ancestral, que é a contação de história. Vou conversar com a Dina Feldman, que trabalha com esta linguagem, deve estar chegando. Saber um pouquinho mais. Olha lá, a Dina chegou. Pedi para entrar e a gente vai conversar isto. Oi, Oi, Dina, tudo bom? tudo bem? Bem, você? Tudo bom. Tô te ouvindo, mas ainda não tô te vendo. Ah, é? Tô te vendo. Tô me vendo Pois também. é. Tá rodando aqui, mas não tô te vendo. Será que é a internet? Sua voz tá super boa, só que não tá aparecendo você. Vocês estão vendo a Dina também não, né? Acho que não sou só eu, não. Ninguém tá vendo? Ih, não sei. Engraçado. É, porque pra mim. Engraçado que sua voz tá ótima. Aconteceu isso com uma convidada aqui, a Belize. A gente ouvia, mas não via. Então vamos sair, eu vou sair. Tem como sair e entrar de novo? Aí a gente tenta? Ó, eles estão falando que eles não estão te vendo. Você sai, eu fico aqui. Sai de novo e entra de novo. Vamos ver, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Nós e essa internet, não é verdade? Bom, a Dina vai sair, vai entrar de novo. A gente vai conversar sobre contação de histórias. Essa linguagem tão importante, tão especial, né? Que atravessa aí os milênios de história, da nossa história. Tomara que ela consiga. Bom, pelo menos ouvindo ela a gente tá, né? Vamos ver se ela volta e a gente consegue vê-la. Oi, Dina. Oi, agora nem eu tô me vendo. Ei, Lele, mas você tá com a internet boa? Você tá Tô, no Wi-Fi ou você tá no. eu tô no Wi-Fi, mas antes aparecia a minha imagem, agora não aparece. Eu vou tirar do Então sai Wi-Fi pra ver. tira do Wi-Fi. É melhor. Gente, uma questão, se a gente entra antes, a gente fica com menos tempo. E também a hora que a gente entra, a gente tá no ar. Então essa live é meio implacável, não tem muito como fazer um teste antes. E, mas vamos ver. Ela vai sair do Wi-Fi. Vamos ver se agora vai. E agora? Agora foi. Wi-Fi Oi, não dá. É, acho que eu tudo esqueço de bem? falar. Para os próximos eu vou falar, tem sempre que ser nos dados móveis. Tudo, ufa. Bom dia. Não, você sabe É, que para mim isso já é o começo, porque eu tenho um bode dessa coisa da tecnologia, eu não estou conseguindo encarar isso como uma realidade, então para mim tem tudo a ver ter dado problema. então, é um bom treino para você aceitar, né? Abraçar a impermanência das coisas. Eu também, parece incrível, mas faço isso há pouquíssimo tempo. Obrigada por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre essa linguagem ancestral aí, que é a contação de histórias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você tem essa experiência com essa linguagem. Eu queria que você falasse um pouquinho na sua concepção, como é que você define assim, contação de história, né? Qual é a diferença disso para, sei lá, para fazer teatro, outras coisas assim? Qual que é a especificidade? Como é que você define essa linguagem? Olha, eu só consigo te falar a partir da experiência que eu vivi, né? Porque eu comecei sem querer, assim, até acredito que meus pares não gostam de ouvir isso, mas eu, no começo, eu comecei como um subgênero do teatro. Eu achei que era uma das vertentes, enfim.
Porque, na verdade, a cada ano a gente faz uma coisa nova sendo atriz, né? Coisas que a gente não... Sempre eu digo isso, cada ano eu aprendo uma coisa nova. E quando eu comecei ali, 2005, 2006, eu falei, bom, é algo da minha função de intérprete. E fui indo um pouco nesse lugar de não pensar muito sobre a narração em si, né? E aí eu tive um encontro muito forte, e as coisas foram mudando, e eu fui percebendo na prática que eu tinha abordagens diferentes. Enquanto no teatro eu tento que a embocadura do texto, eu aprenda a embocadura do texto para falar, com a narração eu comecei a perceber que não era assim. Não era toda a história que cabia na minha boca, para usar a mesma imagem. E nem não era toda a história que eu queria contar. Então eu falei, ué, tem alguma coisa diferente aqui, porque no teatro eu, claro, dentro da linguagem que eu escolhi, mas qualquer texto, se o texto me interessa, né? Mas a história, ela ia por um outro caminho. E acho que foi em 2010 que eu tem um festival aqui em São Paulo bem incrível, que é o Boca do Céu, e eu tive a oportunidade de viver, uma semana de festival, e eu fiquei lá imersa com contadores do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e eu ouvi o Luiz Alberto de Abreu falar uma coisa que foi assim, fundador. Ele deu uma palestra, ele estava relatando um processo de crise que ele estava, né, com a função do teatro e tal, e ele falou que antigamente o narrador de histórias dentro de uma aldeia, depois eu fui para a África e eu pude ver um pouco isso, ele tinha a função de falar da vida com V maiúsculo, e cada um que ouvia aquela história aprendia alguma coisa para sua vida com V minúsculo. E esse narrador, essa função, que é uma função social da arte, né, se você pensar, ele via que estava perdido. Nessa época, foi a fala dele, né, a minha escuta da fala dele, então tem essa mediação. E porque a gente às vezes faz a obra e não chega no público, né? Mas aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, meu Deus, eu estou mexendo num negócio muito né, que tem uma história própria. E aí, enfim, aí fui para a África, vi os contadores lá. Meu pai era nascido no Egito, faleceu, e eu sou judia. E aí, uns anos depois, eu fui para Israel pela segunda vez. E eu lembro de ver um guia turístico muito jovem contando a história. Eu estudei em escola judaica a vida inteira. E o judaísmo nada mais... O judeu é conhecido como o povo do livro. E a gente vive contando história. Todas as nossas festas são histórias. A gente faz a árvore genealógica da família e passa essa história de mãe, né, de geração para geração. E quando eu cheguei lá, estava num lugar turístico e o guia estava contando a história. Era uma história da Bíblia, que eu já tinha ouvido a minha vida inteira, e do jeito que ele estava contando, era uma narração. Se você nunca tivesse ouvido aquela história, você ia ouvir uma história de amor, né? Uma história com ensinamento. Quando eu ouvi aquilo, aí fez... Falei, meu Deus, eu venho dessa tradição. Eu conto história a vida inteira. Claro, no teatro tem uma forma de você... Eu gosto do teatro de história, né? Também tem isso, é a minha linha dentro do teatro, mas eu venho desse lugar, sabe? Foi muito, quase, sei lá, quantos anos depois, quase uma década depois, para as coisas encaixarem num lugar. Então, eu acho que a narração de história, ela traz isso, ela traz uma tradição com ela traz... né, você pode contar histórias ancestrais, você pode contar mitos, e você pode contar histórias do nosso cotidiano. Porque eu talvez, o que eu acredito hoje é que a gente se entende como... A gente vai se entendendo ao longo da vida com narrativas. A narrativa é a expressão do homem. Então, é uma capacidade de todo mundo, num dado momento. O que a gente chama de contação de história, aí teve um movimento na França que renovou esse conto também, né, que bebe ali nos ancestrais, mas renovou essa tradição. Aí a gente colocou um lugar artístico para essa contação de história, mas ela é terapêutica, porque ela acontece nos hospitais, ela acontece nas salas de psicólogos,
Ontem a minha filha teve uma reunião que era meio uma assembleia online na escola e se contou uma história para conseguir que as crianças falassem determinadas coisas que elas estão sentindo. Então, a partir da história, a história aqui na minha casa, assim, a minha filha é negra e eu sou branca. Então, a história, a literatura salvou a nossa vida, porque foi pelas histórias, pelos livros, que hoje são incríveis também, né, para as crianças, que muitas das coisas que ela começou a falar, meu, não sou igual a minha mãe, não sou igual a minha mãe. Então, pela história, a gente conseguiu acessar um lugar que todos os choros, todas as conversas, todas as coisas não deram conta. Então, eu acho que a história é central, né? A gente, claro, é uma forma artística também, como eu vejo, mas também não é. Mas também é expressão humana. Uhum. Bom, acho que você já falou tudo. Eu adoro quando a atriz vem aqui, puxa um fio, vai tudo. Bom, tem muitas coisas aí, muito bacana a sua fala. Eu acho que eu queria entender um pouquinho duas coisas, assim, né? Você falou da narrativa na África, você falou da narrativa em Israel, você falou dessa narrativa aqui, e de duas coisas que você puxou dois fios aí. Uma é da questão da história como algo que está na vida de todo mundo, e outra é uma expressão artística, né? Eu queria primeiro que você falasse um pouco da diferença ou da similaridade, né, desses griots aí africanos que contam essas histórias, dessas narrativas que estão mais próximas, por exemplo, a religiões, como você falou aí da Bíblia, e depois que você falasse um pouco dessa diferença, então, entre essa história que, enfim, que a gente vai contando em casa e tal, e da expressão artística, né, deste contador de história, o que que é isso? Bom, eu acho, assim, que mesmo eu tendo ido para a África, eu não acho que a gente consegue entender o que era uma tradição, porque a tradição já não existe mais na sua essência, né? Ela tá em 2000 e, sei lá, foi para lá em 2011. Ela já tá maculada por todas as histórias. Enfim, a gente não consegue chegar acho que em nenhum lugar do globo, talvez em aldeias indígenas muito distantes, a gente consegue chegar numa coisa pura. E nem acredito que esse seja o objetivo também, né? Mas algumas coisas, eu fui num festival, então também não é uma expressão real da realidade, né? Você vê é só a gente pensar em qualquer festival aqui, mesmo que a gente vá para algum lugar que seja muito tradicional, você vai ver alguma coisa que é feita para mostrar para o outro, que não é o seu, né? Não é uma vivência daquilo entre os seus. Então, eu acredito que no momento que eu estou ali, aquilo já se transformou, já não é, né? E ao mesmo tempo tinha muito essa conotação do festival, do palco, plateia, né? Alguns com cobrança de ingresso, então você já muda. Mas a gente foi em algumas aldeias dentro do festival mesmo que foi muito forte, assim, porque e é alguma coisa que eu trago para minha vida também, que é uma história. Eles têm do que eu aprendi também, do que eu vi, eles têm algumas concepções que a história, você pode ouvir a mesma história em qualquer momento da sua vida. E quando você ouve, né, você ouvindo aquela história, você vai aprender alguma coisa para sua vida naquele momento. Então, ela vai te dizer alguma coisa. Eu acho que a gente super reconhece isso. Então, as crianças, os velhos, os jovens, todos estão ali ouvindo as histórias. Então, no que eu lembro que eles contavam, né, dos círculos tradicionais, não ali na estrutura do festival, você tinha todo mundo junto, as crianças, todo mundo. E aí eles começavam com histórias mais de adivinhas, de anedotas, que são para as crianças. Ao longo da noite, as crianças vão ficar cansadas, elas vão dormir. E aí começam as outras histórias, mais para os adultos. E você tem histórias iniciáticas, você tem vários tipos de história que não vão ser contadas nessa forma, dentro de rituais, né? Isso pouco que eu entendi dessa tradição que tinha ali. Que eu acho que a gente encontra relatos também nas tribos indígenas sobre isso, né? E eu até fiz um espetáculo a partir disso, que são as histórias de porquês. Porque antes de ter a ciência, eles olhavam para o céu e tinham que contar a história de por que fica a noite, por que tem a lua, por que tem o sol, por que fica frio, por que fica calor, por que uma coisa, a gente põe um negócio na terra e depois vira uma outra coisa. Então, tem muitas histórias, né, que a gente conta como lendas. Se a gente pensar na nossa cultura, que é a lenda do Guaraná, a lenda da mandioca, que é linda essa história.
São muitas histórias para dar conta, e hoje a ciência explica de outra maneira, né? Mas essas histórias ainda vivem, porque acho que elas trazem até uma semente do que era da ciência, que era da observação humana, um pouco do lúdico, um pouco de alguma moral ou algum ensinamento que se queria passar com aquilo. Então, ela compreendia várias, se a gente for pensar em escola, várias disciplinas. Vários aspectos, né? Várias disciplinas estavam contidas numa história. Você consegue falar de ecologia, você consegue falar de agricultura, você consegue falar de psicologia, você consegue dar um alento, você consegue falar de relações familiares, você fala de tudo. Então, se você pega essas lendas, elas contêm muita informação, né? Muito material humano. Por isso que cada vez que você ouve uma outra coisa. O judaísmo é muito ímpar, assim. O judaísmo não é uma religião só. É um povo e é uma cultura. E é muito forte uma cultura. Assim, sempre que eu penso na minha formação, é muito forte a cultura. É teatro, é música, é dança. Então, as histórias, né, não tem só esse caráter religioso, né? Não servem a só a religião, elas dão a identidade de um povo. Então, se a gente pensar, é muito similar também a essas... nessa tradição oral, ela sempre tem essa característica de dar uma base, de dar uma fundação. Nesse sentido, teria você está falando que teria uma ponte com essa questão das aldeias, de se formar ali por meio das histórias aquele povo, né? E não Sim. Só uma coisa de religiosidade. Exatamente. Eu até estava conversando com um amigo, com o Heitor Goldfluss, e a gente estava falando disso, né? Que quando você conversa com alguém, um judeu, encontra outro judeu, eu sou a Dinah Feldman. Feldman? Você é parente de não sei quem? Não, mas quem que é a sua mãe? E tudo vira história, né? Tudo a gente puxa, por exemplo, Feldman. Eu não sou parente de nenhum Feldman no Brasil. E por quê? Porque o meu bisavô era russo, e na Rússia os meninos iam para o exército com 7, 8 anos e nunca mais voltavam. Não era, né? Muito raro eles voltavam. Então, meu bisavô, para casa, morriam, iam muito jovens para o exército, e ou morriam, ou se perdiam, não voltavam. Então, meu bisavô Natanael, que era Singer, pegou o meu tataravô, pegou meu bisavô e levou ele para o outro lado da fronteira, que era a Polônia. Porque aí ele não ia ter que ser mandado para o exército. Então, a gente é Feldman, ele foi adotado pelos Feldman, que eram camponeses. Então, a gente é Feldman desde o meu bisavô. Então, já é uma história, entende? Você pergunta, você é parente de não sei quem? Não, vou te contar por quê. Senta aqui. Senta aqui que eu vou te contar. Lá na Rússia. E tudo, né? Porque aí é isso, eu sou uma filha de russa com um egípcio. Então já é uma história em si. E nós somos assim. Eu lembro que eu fui dar aula de teatro uma vez num céu, né? Num bairro bem longínquo, assim, da periferia de São Paulo. E tinha uma menina muito parecida comigo. E quando eu cheguei lá, eles estavam inconformados, eles tinham certeza que ela era professora. Porque não tinha gente muito loira, de olho claro, naquela região. E o nome dela era super alemão, o sobrenome. E aí ela não sabia por que a família dela tinha caído naquele lugar. Nenhum deles sabia. Então, antes de dar aula de teatro, eu acabei fazendo uma proposta para eles tentarem conhecer um pouco as raízes, para trazer essas histórias. Porque como é que você... Não deixa de ser uma aula de teatro, aliás, né? Total. Super, a raiz do teatro. Total. Como é que você nasce num lugar e você não tem a menor ideia por que você foi parar ali, né? Isso, como ser humano, é muito fundante. Então, as histórias podem te trazer para a arte pode te trazer para esse lugar. Aquelas pessoas descobriram por que elas nasceram naquele bairro, né? Como que a família delas chegou lá. E uma história que não está sendo contada, está perdida e te tira a identidade. Então, tem esse lugar, né? Eu acho que a função... Eu não sei qual é a função da arte, eu não sou uma teórica, eu falo tudo da minha percepção muito pequenininha, assim, do minúsculo lugar que eu ocupo. Então, posso falar um monte de besteira, mas... Estamos aqui para isso, Dinah. Estamos aqui para isso. Não, porque tem muitas verdades, né? E eu desconheço as verdades. Mas eu gosto muito...
eu não consigo pensar assim, eu gosto muito de ver histórias. Quando eu vou ao teatro, eu, né, viver uma história naquele momento. Eu acho que a arte tem um pouco esse lugar. Eu lembro que isso era melhor quando eu era mais virgem artisticamente, né? Quando eu ia assistir os espetáculos que eu era adolescente, eu entrava em outra órbita, assim, eu saía do mundo e por aquela 1, 2 horas eu vivia aquele universo, aquilo era tão mágico, você sai tão transformado e aí você vai ficando mais velho, vai ficando mais cheio de critérios, vai ficando mais cheio de opiniões, e é mais chato, né? Eu sempre tento voltar Menos para aquela permeado. para aquela primeira percepção. Então, eu acho que a arte, eu lembro das primeiras vezes, ela tinha essa função de eu sair do mundo. E quando eu saio, eu acho que as coisas se alocam, né? O público consegue falar, puta, aquilo que eu entrei no teatro tão, ou no cinema, ou para ver uma contação de história tão, ai, era um grande problema, de repente vai para o lugar que tem que ir, porque a vida é muito maior do que o que a gente vive nas nossas vidinhas pequenas, né? Então você conseguir pensar em assuntos tão longe das suas querelas pequenas, assim, para mim um pouco a função da arte está por aí, né? Um pouco do que o Luiz Alberto de Abreu falou, assim, é a vida com V maiúsculo que você vai ver numa obra de arte. E aí você faz as suas considerações, tira o que der para a sua vida. E com as histórias é muito legal, Paulo. Eu adoro contar isso, porque eu tenho uma história que eu aprendi ela logo no começo, assim, que eu contava junto com uma amiga, com a Fernanda Viacava. E a gente contava histórias juntas, e essa história era um mito. E mito, ele tem uma embocadura própria. E eu não estava acostumada, estava acostumada a contar contos, então achei difícil, para mim era difícil contar aquela história. A gente contava juntas e a gente usava objetos. E objetos nunca foi a minha linguagem nem a dela, e a gente percebeu isso, que às vezes quando a história ainda não estava muito apropriada, a gente usava objeto. E aí aos poucos os objetos iam deixando de ter função, porque a palavra ganhava corpo, ganhava força. E essa história para mim ela foi incrível, porque eu não conseguia contar, depois eu comecei a contar a história sozinha, eu tentei usar objeto, as palavras, eu uso essa imagem, elas eram pontiagudas na minha boca. E ao longo dos anos, eu deixei a história. E uma vez eu lembrei dela, comecei a contar. Hoje é a história que eu mais gosto de contar. Porque eu vivi com essa história 10 anos. A gente tem uma convivência. E ela foi me contando muita coisa. Eu fui vivendo outras coisas na minha vida, fui amadurecendo, que também me ligavam mais a essa história. E a gente foi... Você falou de dramaturgia da narração da história, eu fiquei pensando isso. Falei, nossa, como que ela vai se dando no tempo? Porque, né, as palavras da história não mudaram, mas a nossa relação mudou. E hoje essas mesmas palavras que machucavam dentro da minha boca, hoje elas são aveludadas. Essa história eu conto com todo o meu coração, eu sei, eu vou conversando com ela enquanto eu conto. E aí, que lindo. Como se ela te contasse também, né? A história vai te contando. Né? E só para amarrar, eu conto essa história para criança, para adulto, para terceira idade, para qualquer um. Para mim é a mesma história. E eu conto ela e eu tenho certeza que cada um consegue aprender algo para si. Tem reações diferentes. Isso era uma última coisa que eu quero falar da sua pergunta, né? Que é essa coisa da gente... Hoje em dia a gente tem muita preocupação em limpar as histórias, né? Então, tirar a violência dela, ou mudar o final, ou questão de gênero, a gente relê a história e tenta adaptar. Eu respeito todos os tipos de trabalho, todas as reflexões, a gente tem que refletir e tentar agir para ver. Mas eu acredito, por exemplo, essa história que eu gosto muito, a mãe morre para dar vida para os filhos. E eu lembro uma vez uma criança falou, mas ela morreu? Ela não vai voltar? E alguém me falou, mas como que você conta uma história dessa para criança? Eu falei, gente, as mães morrem. Se a gente vive isso no espaço lúdico, num espaço do Era uma Vez, quando isso acontecer, você já viveu aquilo emocionalmente em algum lugar. Essa também é a função da arte. E tem mãe que morre, antes a criança nem conhece, então a gente tem 1000 histórias. Mães morrem de muitas maneiras. Por que a história não vai falar disso? A história tem que falar disso. Então dá pra vivenciar coisas, né, mais tem difíceis. que vivenciar.
É lindo, eles estão falando um monte de coisa aqui, não quis te interromper, porque tem uma cadência de história que você conta que não dá vontade de parar de ouvir. A Sueli está falando, morrendo de curiosidade, que história é essa? Ah, é a história da Euá, que é o orixá. Como é que Euá, que é o orixá do rio, um rio na África que chama Rio Euá. E é a história dela, que é realmente linda. E aí, bom, perguntaram muitas coisas aqui, falaram se você conhece Pomerode, que é uma cidade que tem, no sul que tem muita história de famílias alemãs. Não Mas conheço. aí eles se encontraram aqui, é mesmo, bah, não sei o quê, ficaram conversando sobre Pomerode, que foi interessante. E aí tá falando, e aqui eu me perdi um pouco, de narrativas que renovou a tradição artística, e aí alguém perguntou sobre questões rupestres, aquelas pinturas rupestres, se você acha que aquilo também é uma forma de narrativa, e daí duas perguntas do Wagner e do Paulo falando sobre a questão da embocadura, o que é a embocadura do mito e tal, se tem a ver um pouco também com o instrumento, o Wagner falou, com essa embocadura que tem para tocar instrumento de sopro. Ai, adoraria saber sobre isso, do instrumento de sopro, mas a música é uma falha trágica na minha vida. Não sei responder do instrumento. Olha, o que eu chamo de embocadura é Diná falando, né? Não tenho nenhuma. Não sei se tem outras formas de falar disso. Mas o mito, ele tem. Não, isso eu li, isso me foi passado, mas depois eu vivi. O mito, ele é como se o mito ele tivesse palavras, você tem uma certa reverência para contar um mito. Você não vai contar um mito com quaisquer palavras. Você tem determinada forma de falar um mito, né? Forma no sentido de que língua que você vai usar. Então, eu não vou falar um mito e colocar uma palavra que banalize esse mito. Aí você tem a lenda, isso foi um esqueminha que me serviu uma vez e faz um pouco de sentido. A lenda já é um pouco dessa desacralização do mito, e aí você tem o conto, que aí ele é completamente banalizado, ele não traz nada do sagrado dessas duas formas. Eu ouvi isso. Será que banalizado é mais uma questão dele ser mais, assim, digamos, cotidiano, né? Ele é mais cotidianizado. A nossa linguagem do dia a dia. Exato. Não tem tanto juízo de valores, mas é mais essa nossa linguagem do dia a dia. Eu ouvi isso, mas X, assim, né? É uma coisa que você demora. Eu acho que tem esse tempo, né? Que tem. A gente lê um monte de coisa, estuda um monte de coisa, ouve um monte de coisa, e depois tem que ter experiência em relação a isso. Com essa história da Euá que eu contei, eu vivi isso. Porque no começo eu não conseguia as palavras. Ai, parecia que era uma coisa muito literatura, muito longe de mim, então você tenta aproximar. Quando eu entrei na vibração da história, quando eu acho que eu entrei no rio dessa história, às vezes, quando eu estou contando, não é que eu conte ela, isso também é diferente do teatro, eu amo falar o texto do teatro sem nenhum caco. Eu sou muito CDF, assim, eu adoro falar todas as palavras que o autor pensou e quis e falou. Eu sou super purista nesse lugar. Com a história, não. Com a história. A narração, com essa contação. Com a contação de história, eu não tenho esse mesmo purismo, né? Às vezes, quando eu vou. Raramente que eu contei conto de autor, eu fiz um conto da Anaís Nin, aí mais para adulto, aí eu senti vontade de falar as palavras dela. As palavras dela. Mas mesmo assim, eu ainda brinco um pouco. E com o mito, o que eu percebi, para responder essa pergunta da embocadura, é que quando eu falo uma palavra que não faz parte daquele cenário, daquele vocabulário, eu sinto, eu falo, uau, essa palavra aqui, eu não estava completamente conectada e veio uma palavra que dói no meu ouvido. Talvez o público não perceba, talvez sim, na sutileza. Mas eu achei isso muito legal quando começou a acontecer. Eu falei, olha, realmente tem a embocadura do mito. Realmente tem palavras que não cabem quando eu estou contando essa história. Realmente tem é como se a gente criasse uma atmosfera mesmo para aquela história acontecer. Que pode ser uma viagem minha, Paula. Pode ser que o público nem perceba essa diferença, sabe? Mas para mim fez toda a diferença. Travou, Adná. Poxa vida. Ela tá falando uma coisa super bonita, né? Essa questão da palavra e daí deu uma travada aqui, voltou, graças a Deus. Você estava falando dessa questão da embocadura, eu acho que talvez seja essa forma, né, de você ter que achar a maneira daquela palavra caber ali, né? Você está falando uma coisa super bonita para cá, que a gente conversa muito sobre palavras,
não é, o sinônimo não é a mesma coisa, né? Então você está falando que tem um respeito ali, que você precisa achar a forma. E aí eu queria só entender essa diferença que você falou, Dina, entre quando você está no teatro, você fala todas as palavras do texto do autor, e na história não exatamente assim. Tem uma apropriação narrativa, no sentido de que você tem um distanciamento, a Diná está lendo, está falando, está contando essa história, é uma coisa. E outra é um personagem que está... É um pouco por aí essa diferença? Ou não? Talvez seja. Eu nunca pensei, não pensei muito nisso, assim. Eu sempre me satisfez só essas duas... Só essa parte rápida que eu falei, né, assim, da forma. Mas é que eu acho que como eu comecei no teatro, e eu era muito Caxias, assim, e eu acho que os meus primeiros professores falavam muito dessa questão do texto, eu tinha uma reverência com o texto, né, eu ia falar, e algumas experiências que eu tive também, eu lembro que eu veio um espanhol uma vez trabalhar aqui, e ele falou, a gente trabalhou com o Caldeirão de la Barca no original, nos versos, e é incrível, né? Se você faz os versos, você não precisa fazer nada como ator. A emoção, ela vem. É matemático o negócio. Então, você só fala os versos na métrica que tem que ser, que ele ensinou. Foi uma coisa curta, né, que eu vivi, mas aquilo me marcou tanto que eu falei, meu Deus, você surfa nas palavras que o cara criou, você já tem as emoções. Se você não atrapalhar, dá tudo certo. A gente atrapalha. Deixa eu só fazer uma parte. Você está falando uma coisa super bonita, que é a emoção que vem pela palavra, né? E não o oposto. Quer dizer, uma palavra que traz emoção, uma emoção que vai trazer uma palavra, que é o que a gente está acostumado a pensar. Você está falando que se você consegue introjetar aquelas palavras, elas mesmas vão trazer emoção. Eu acho que com a narração acontece a mesma coisa. Mas é que talvez a construção que eu faço... As duas construções têm o texto, tem a base desse texto que você vai dar, as imagens, né? Mas como eu não tenho gesto, eu não tenho outras pessoas, eu trabalho muito com músico, mas, né, às vezes eu conto sozinha também, eu não tenho outras pessoas, não tenho uma contracenação na narração de histórias, eu acho que eu estou entregando essa história e ela acontece não em mim, né, nem eu e o músico, mas ela está acontecendo nesse espaço que... E o teatro também é isso, agora eu estou falando e estou pensando que é meio parecido, mas... eu acho que, assim, eu não tenho essa preocupação, porque eu acho que eu vou conseguir. Eu quero muito trabalhar, por exemplo, com contos judaicos. Eu, né, fiz toda uma volta na minha carreira para lembrar que falar das raízes é o que me alimenta. Mas quando eu vou ler o conto judaico hoje, ele passou de uma tradição oral para literatura. Ele virou literatura, né? Então, mesmo o Isaac Bashevis Singer, que vem dessa tradição oral, ele transportou a tradição oral para uma literatura. Então, quando eu leio hoje os contos, que eu acho a coisa mais incrível do mundo, eles são literatura. E eu sinto que eu preciso transpor, de novo, eu preciso voltar essa literatura para a tradição oral. Então, é um pouco nesse sentido, de que, às vezes, um conto que eu leio, e eu também gosto de versões, então aí entra um pouco nas minhas preferências e na forma que eu trabalho. Então, quando eu gosto de um conto, por exemplo, eu gostava muito de um conto do Câmara Cascudo, né, quando eu comecei a ler. Só que o final era super religioso, e eu não conseguia entender. Os corcundas... Camaradas compadres corcundas. É um corcunda pobre e um corcunda rico. E quando eu comecei, eu adorava aquela história, mas o final, eu falava, ai, não sei, tinha alguma coisa que não rolava. Então eu contei algumas vezes essa história, e depois eu falei, não vou contar. E aí, passou muito tempo, uma vez a gente trouxe um contador, o Richard Leveillé, um contador lá do Quebec, produzi uma noite de contos com ele aqui e tal. Quando ele vai para a cena contar, ele conta uma história lá do Quebec, que é sobre um corcunda. E eu pulo da cadeira, porque é a mesma história de outro jeito e não tem esse final. E aí eu entendi que esse final foi uma coisa que veio, porque aí o Câmara Cascudo é ótimo, que ele fala de várias versões das histórias, né? E eu sempre tento achar essas versões. E aí tinha um outro final aberto, e eu pedi para ele me falou, claro, pode contar a história. Eu falei, achei!
Eu sabia que tinha uma coisa naquela história que eu queria contar, mas eu precisava achar outra versão. Tem uma outra história que é do Ricardo Azevedo, que é o Compadre da Morte. Eu achei 7 versões dessa história. E aí eu faço um mix, entendeu? Eu vou compondo a minha versão da história com essas versões. E outra coisa curiosa também é que eu comecei contando conto popular brasileiro, né? Ouvindo e contando e tal. E quando eu comecei a investigar versões, porque eu realmente adoro, eu descobri que todas as histórias que eu mais gostava de contar tinham versões judaicas. Nossa, uau! Apesar de serem histórias que eu tinha visto no Câmara Cascudo, que eu tinha, né, eram lendas brasileiras, ou enfim. Mas aí eu sempre achei uma versão, essa do Compadre da Morte tem uma versão judaica também. Então um pouco por isso, eu acabo compondo uma outra versão, eu acabo fazendo uma outra história, né, a partir das coisas que vão acontecendo também. Eu dialogo, eu acho que eu me permito um pouco na contação de histórias a dialogar com aquele espaço que está ali, às vezes de uma forma que eu tento preservar ao máximo, mais com o que está acontecendo, né? Porque pode ser para criança, pode ser para jovem, então eu sinto que eu tenho um espaço maior de maleabilidade na contação de história. O teatro, ele tem Bacana. ele tem uma encenação, né? Então eu tenho um espaço de intérprete diferente. Talvez ali na contação eu sou a encenadora, eu sou o intérprete, eu sou a dramaturga. Travou? Não? Não? Então, um pouco isso. Talvez eu tenha mais funções na contação de história, sabe? Eu não sou apenas a intérprete, né? Eu estou ali em mais funções. Então, esse texto, ele vai se moldando a isso. E no teatro, eu sou a intérprete. Uhum. Bacana. Tem uma pessoa também que chama Contos de Amor e de Morte, uma coisa assim. Ela já me falou o nome dela, mas não me lembro. Falou que gosta de um conto chamado Um Conto Judaico, do Moacir Scliar. A Condição Judaica, do Moacir Scliar. E o Khaled perguntou qual é o tempo de contação ideal, digamos assim, de uma história, se tem um tempo ideal, enfim. Como é que é essa história do tempo? Olha, eu acho que a gente ainda não entendeu exatamente onde a contação de história pode chegar, né, aqui em São Paulo. Então a gente tem geralmente 50 minutos, 1 hora, né? Nos espaços que abrem pra gente, nos espaços culturais, ela às vezes coloca a gente em lugares muito barulhentos, então, né, que não privilegiam a escuta, que é o mais importante. Geralmente sempre, isso é muito raro que eu tenha um lugar que eu chamo de dignidade para contar história. E também acho que em São Paulo a gente associa muito com é para criança, um trabalho para criança, né? E pode ser para criança, pode ser para adulto, como eu disse. Para mim é para tudo, é para todas as idades mesmo, não é uma forma de falar. Me perdi. Tá, ele disse que tá ruim a minha internet? Você tá me vendo? Tá ruim, agora eu tô te vendo melhor. Tá. Você tá falando um pouco que não tem um lugar muito de dignidade para a história, para contar a história, às vezes é barulhento. Do tempo. Ele falou qual é o tempo certo, sei lá, se tem um tempo ideal. Sim. Sim. Não, e tanto lá na Europa, né, na França, que teve esse movimento muito forte, quanto lá na África, que eu também vi isso, eles têm espetáculos ou noites de conto que duram a noite inteira. Você começa à noite, você fica a noite inteira e acaba no café da manhã. Você pode dormir, pode sair, pode comer. A gente fez algumas experiências, não da noite inteira, mas assim, é o que a gente chama de sarau, né? Mas assim, só com histórias. Você tem epopeias, aí na África eu não assisti, mas né, eles contaram pra gente, você tem epopeias que podem durar dias. O Mahabharata é uma história que o Peter Brook encenou, né? Que pode ser contada, por exemplo. Então, e acho que a gente tem que pensar nisso. Qual é o tempo de uma peça de teatro? O Zé Celso estica bastante. Qual é o tempo de uma sinfonia? Qual é o tempo de um balé? Então, a gente foi se acostumando a ser uma coisa fast food, né? Mas será?
Qual que é os africanos, eles usam muito uma música que você vai entrando quase num transe, assim, né? Então, não é que você tá ali, né? O teu racional não tá trabalhando mais sozinho. Então, você vai entrando num lugar e, e eu também lembro que uma vez eu fui numa biblioteca e a bibliotecária falou, eu vou dar um aviso antes, tá? Ninguém deita! Todo mundo sentado pra ver a história! Obrigada, hein? E aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Aí eu falei, olha, putz, super obrigada, tal, mas eu só queria dizer que podem deitar. Porque é isso, se você dormir ouvindo, tá tudo bem. Tá ouvindo, né? É um outro Não é um jeito de escutar. desrespeito ao meu trabalho, tá tudo certo. Mas eu entendo a boa intenção da bibliotecária também, né? Mas é isso, eu acho que a gente ainda não sabe exatamente, né, quem faz, nos lugares que a gente está adubando esse trabalho, sim, mas talvez a gente ainda não entenda exatamente a natureza desse trabalho. Porque, né, é uma escuta muito preciosa. É um pouco que nem ouvir música. Eu lembro que eu trabalhei com um músico, Eduardo Agni, que ele falava, a gente fica ouvindo música para tudo, né? Você vai lavar a louça, você põe música, você vai fazer uma atividade física, você põe música. Ele falou, eu acho que música, você tem que sentar num lugar e ouvir. É o único jeito de você ouvir música, porque senão você não está ouvindo. E eu lembro, às vezes, disso porque a história é a mesma coisa, né? Tem que ouvir. É um convite para escuta. E é muito difícil nos dias de hoje a gente escutar. Eu acho que um pouco a minha dificuldade com a questão da tecnologia é isso, porque a gente pode estar fazendo 1 milhão de coisas e ouvindo a live. Né? A gente pode, ouvindo a contação, vendo o espetáculo, pausa, vai fazer, né, volta. Não é outra experiência, não é a mesma experiência de uma coisa que é efêmera, que está acontecendo ali e quando acabar, acabou. Então, a gente também é só adequar, né? Como é que a gente entra nesse espaço que é uma outra proposta, né? As histórias podem continuar acontecendo, a arte vai continuar acontecendo, mas só a proposta de quem está interagindo é diferente, né? É diferente. Veio uma coisa na cabeça também nesses tempos que a gente vai e as pessoas ficam tirando foto, né? Também mal conseguem, quando tá ali, não conseguem estar também, né? Khaled falou por isso que ele gosta das músicas do Yes e do Pink Floyd. Wagner diz que treina trompete ouvindo vocês. Ele tá Mas aí é uma honra, Wagner, porque eu adoro trabalhar com músico, então você tá fazendo a minha trilha sonora aí. Bom, e aí então você está contando um pouco dessas histórias, né, que você vai trabalhando, que você vai achando. Como é que é essa questão de escolher histórias para contar, né? Com tanta coisa que tem aí, como é que você chega nessas histórias? E também, antes disso, você pode falar do Paulo, que perguntou, ouvir e escutar é a mesma coisa? Daí você fala sobre isso. Queria que você estivesse aqui, Paulo, para eu te fazer a pergunta. Para mim não é. Mas não sei, né? Depende do que você. Acho que a gente teria que ir no conceito do que é ouvir, do que é escuta, mas o que eu estou chamando de escuta, eu acho que é um pouco mais amplo do que só o que a gente ouve só o que entra pelos ouvidos, né? Eu estou chamando de escuta essa experiência que você vive. Porque a história, um espetáculo de teatro, uma música, quando você, para mim, né, para Diná, quando você escuta, eu acredito que você se coloca, você pode viver essa experiência, nem sempre acontece, mas eu acho que é sempre o nosso desejo inicial é sempre esse, eu vou viver uma experiência, vou ver aquele filme, vou viver uma experiência, eu vou ouvir aquela história, eu vou viver uma experiência. Eu lembro um dos últimos espetáculos que eu fiz, o pessoal foi assistir e falava, nossa, é uma peça. Acho que pela sinopse, eles acharam que era uma coisa mais desconstruída, mais contemporânea, e eu lembro das pessoas falarem isso, nossa, mas era uma peça, né? Então, assim, de alguma forma, gostando ou não gostando, enfim, foi uma experiência, porque eu vim esperando uma coisa e eu vivi outra coisa. Então, isso que era uma contação e que as pessoas achavam que aquela contação era uma peça, é isso? Não, eu me expressei mal, era uma peça mesmo, uma peça de teatro, mas elas achavam que era um texto, como era um texto contemporâneo, acho que tinha uma expectativa de ser uma coisa mais desconstruída, e era um texto contemporâneo, mas tinha uma estrutura mais de peção mesmo, sabe? 3 atos e tal. Narrativa. E aí eu lembro de muita gente vindo falar, nossa, mas é uma peça. Então é legal que você vai com uma expectativa, você tem uma expectativa do que você vai viver. E a obra te
te convida a uma experiência, isso que eu estou chamando de escuta, essa experiência que você não vai só o que entra pelo seu ouvido, mesmo que seja uma história, que vai estar falando com o seu coração, vai estar falando com as suas memórias, vai estar falando com as suas sensações, né? Vai estar conversando, vai estar te convocando a viver aquela experiência junto. Isso que eu estou chamando de escuta. Experiência total, né? A Gisela tá falando que ela faz histórias e junto vai música também. Então, eu também. E aí eu queria que você contasse um pouco para mim como é que esse seu encontro, você falou uma coisa super bonita desse encontro com essa história que ficou anos aí morando em você e tal, né? E aí como é que você escolhe histórias, né? Como é que essas histórias elas aparecem, vem uma questão e depois você vai atrás? Claro, sem pensar em coisas encomendadas que trazem para você, que daí você, né? Mas assim, como é que esse seu encontro com as histórias? Tem um encontro? Como é que se dá isso? Olha, mas mesmo as coisas encomendadas às vezes te trazem, né, questões. Eu vou citar 2 exemplos e primeiro assim, eu vou lendo os contos e não é bem intuitivo assim. E alguma que me chame, eu falo, ó, essa aqui. Às vezes quando você parte de uma encomenda, você tem um olhar recortado, mas essa experiência é a mesma. O Sesc me convidou uma vez para fazer história sobre Chiquinha Gonzaga e Maria Bonita. E eu sempre gostei da história do cangaço, mas não tinha ido muito atrás. E eu li uma biografia da Chiquinha Gonzaga, eu fiquei louca. Eu falei, como é que eu nunca tinha lido isso? É a história da música brasileira. E enlouqueci. E do Lampião eu li muita coisa do cangaço. Eu fiz o trabalho lá no Sesc Pompeia e continuei lendo, porque também falei... E aí depois que eu acabei, eu achei o livro, que hoje eu tenho um espetáculo desse livro, da Heloísa Prieto, que aí ela me autorizou a contar, eu conto as histórias, e só depois da encomenda, porque eu fui lendo outras coisas, fui fazendo ali, mas depois eu achei esse livro que eu falei, uau, esse livro, essas histórias falam comigo. Então é um caminho desse também. Claro que eu vou para uma coisa do feminino, é uma busca minha, cada vez mais, e depois que eu fui mãe mais. Então, assim, vai um pouco das minhas vontades, dos meus desejos, e que às vezes nem tão conscientes, mas nas minhas escolhas ficam claras, né? Teve uma coisa bacana também, quando eu contava história com a Fê Cava, a gente quis fazer um espetáculo infantil baseado em contos. A gente tinha esse trabalho paralelo do teatro e da narração. Falou assim, vamos juntar os dois? E tinha um festival da cultura inglesa, a gente falou, vamos escolher contos ingleses, porque tem essa demanda. Aí a gente foi, escolheu 3 contos, e a gente chamou o André Garoli para dirigir, na época. E aí mostramos os contos para ele, e ele falou, ué, por que vocês escolheram esses contos? São ingleses, estou sendo bem honesta. Não, mas aí a gente voltou e foi ler mais coisas, e aí a gente começou a se perguntar, que histórias que a gente conta? Deu uma né? parada. Tá. Quando entra coisa aqui. Aí só você estava contextualizando que o Festival da Cultura Inglesa é como se fosse um concurso, né? Que você tem que mandar projetos que tem a ver com a literatura inglesa, né? Vocês escolheram. Aí a gente voltou para ler histórias, a gente percebeu, foi pensar por que a gente tinha escolhido aqueles 3 contos, voltamos para ler, e quando a gente começou a ler mais histórias, a gente começou a pensar nas histórias que a gente contava. E percebemos que a maioria tinha personagens masculinos como protagonistas. Porque, se você pegar, não a maioria, isso foi há 10 anos, então o que a gente viveu nesses últimos 10 anos responde um pouco a essa nossa inquietação ali, mas pensa 10 anos, né? 10 anos atrás, como é que a gente estava. Não tinha todos esses grupos de mulheres, não tinha toda essa questão de gênero tão latente como tem hoje. E a gente falou, e o que são histórias com protagonistas mulheres? Aí a gente foi ler todo o material nesse recorte. Falar, vamos achar histórias com protagonistas mulheres. E aí fomos achar, e aí procuramos, selecionamos 3 contos. Também achamos versões, que é muito legal.
E a gente fez o espetáculo que chama As Três Mulheres Sabidas, que ficou, acho que até o ano passado, ano retrasado a gente ainda fez, e que é uma joia, assim, uma pérola. Mas às vezes vem dessa fricção com o outro, né? Então não tem tudo, é um trabalho muito dinâmico, assim, em movimento, porque às vezes eu escolho uma história, quero contar, e aí eu vou, lá atrás, dos compadres corcundas, eu gostei da história, comecei a contar, e quando eu contei, falei, ué, por que eu tô contando isso? Aí parei alguns anos de contar, até achar uma outra versão. Então tem um lugar de experimentação, tem um lugar que é mais racional e tem um lugar que é completamente intuitivo, assim. É muito. Hoje, claro, com a experiência, você tem mais ferramentas, né? Você vai tendo mais critérios, eu acho, que mais do que ferramenta é critério. Então, hoje eu já procuro. Então, eu estou aqui lendo Isaac Bashevis Singer que nem louca, porque eu estou a fim de contar contos judaicos, mas quais contos? Por que eu quero contar, né? Que histórias são essas? Que narrativa é essa que eu vou construir no próprio espetáculo? Porque eu tenho uma narrativa ali sutil que está alinhavando. Um espetáculo, às vezes, tem 3, 4 histórias, mas pode ter uma história só. Então, né, o que eu quero... Eu não penso muito, se um pouco a sua pergunta também foi nesse lugar, eu não penso muito no que eu quero falar, porque eu acho que também é amplo. Às vezes eu estou contando uma história e ela te bate num lugar que eu nunca imaginei. Eu quero estar aberta para esse lugar, né? Mas eu acho que passa pelo gosto, claro, e aí um pouco dessa conversa com o fora também, né? Quais são as possibilidades, se tem algum convite, mas como é que tem a Diná naquele convite? Eu acho que tem sempre um pouco dessa marca, sabe? Eu acho que tem essa questão também da história oral ser muito dinâmica, né? De ter essa dinamicidade aqui. Então, mesmo o pessoal continua falando bastante aqui. A Gisela falou que está adorando, que aprende muito aqui, que essa conversa está ótima. Falou também dessa questão da mulher, que é muito bacana. Que tem os guris, que acho que ela é lá do Sul, mas que é bacana ter essa questão da mulher destacada. Falou parabéns também. E o Khaled falou, Diná, tente conhecer a história da Fazenda Philipson. Vou procurar, Fazenda Philipson. O Khaled falou do Dom Quixote, que o Sancho Panza, que ele fala que se tem música porque é bom. Que se as histórias têm música porque é bom. E o As Wagner minhas têm. Se você já contou história politicamente incorreta. E a Gisela falou que essa questão aí da fazenda é o marco inicial da imigração judaica. Nossa, gente, me manda no direct depois, se vocês tiverem mais referências. Politicamente incorreto? Acho que sim, viu? Uma vez eu fui no céu e era... assim, às vezes eles falam pra você, olha, vai ser história pra criança. Você chega lá, vai ser história pra adulto. Você chega lá, tem criança de 5 anos. Mas eu tenho um repertório pra mudar. Mas uma vez... Só pra falar que os céus são esses centros de ensino unificado, né? Que tem, principalmente nas periferias de São Paulo e tal, né? E aí tem várias questões, várias atividades culturais. Tinha mais, né? Mas, tinha muito mais. E uma vez eu fui contar para um grupo de adolescentes e eu tenho uma história que eu contei, que chama da Anaís Nin, que é... Menina, me fugiu o nome agora. La Marra Desnuda, que é sobre aquele quadro da La Marra Desnuda. E é uma autora que tem uma questão erótica grande. E é do livro das 100 histórias eróticas dela. E a gente contou para adulto, foi também encomendado, e depois eu fiquei com essa história. E eu cheguei nesse céu, vi aqueles jovens, né? E falei, chamei a professora, falei, eu vou contar uma história da Anaís Nin, é literatura. É uma história que vai falar, né, tem um lugar ali da sexualidade, mas, eu entrei na biblioteca, eles estavam ouvindo uns funks que não chegam, a Anaís Nin ficaria bordando ouvindo aquilo. Eu falei, tá tudo certo, vou contar. E, imagina a minha carinha, assim, eu com a roupinha que eu fui lá para contar para as crianças, né, sozinha na biblioteca. Comecei, os moleques tudo assim, né, me olhando, falando, puta que pariu, enviaram a gente aqui nessa biblioteca com essa mina. E eu comecei a contar a história, que é de um pintor que casa com a mulher porque ela parece a Marra Desnuda do quadro. Depois ela é toda católica, tal, então ela não quer
ela transa com ele assim no começo, mas depois ela fica toda pudica e a relação deles vai ficando nesse atrito e ele cada vez querendo pintá-la e ela de jeito nenhum. Então ele aproveita quando ela tá dormindo, sobe a camisola dela e pinta. E aqueles quadros que ele começa a pintar dela vão deixando ele muito excitado. Ele começa a ter orgias com os quadros que ele pinta dela, assim, sozinho, né? Mas aí é muito bonito. Aí foi nesse dia, eu sempre contei esse conto da Anaïs Nin com as palavras da Anaïs Nin. Mas nesse dia eu falei, não vai dar, não vai rolar. Tem essa liberdade, né? Eu falei, vou ter que falar com outras palavras. E aí eu fui para uma fala mais cotidiana, até para saber até que ponto eu podia, porque ele, né, no conto ele fala, ele pôs a mão em volta do seu membro, e eu fui tentando ali entender com aquelas pessoas naquele lugar, que é quase como se estivesse dentro da escola, né? Eles estudam ali, o que eu podia falar. E eu fui vendo os moleques com os olhos assim, quando eu comecei a falar, eu não acredito que essa mina tá falando essas coisas. Tiraram o fone do ouvido, ficaram ali, ó, grudados. E eu falei, yes, que legal. Quando acabou, eu tinha uma sessão para criança depois. Eu saí para almoçar, voltei, fui chamada na diretoria do CEL, que a prefeitura tinha contratado uma coisa pornográfica para a escola. Uau. Eu saí vitoriosa, mas fui politicamente incorreta nesse lugar. Porque é isso. Tem que estar tocando no alto-falante do céu uns funks, vira sua bunda, enfia não sei aonde, e você vai falar literatura e você é pornográfica, entendeu? Para falar uma coisa que olha a discussão que podia dar depois para esse lugar, olha o que a gente pode falar para esses jovens que estão com os hormônios bombando, tudo que pode vir a partir de um conto. Uhum. O céu é o que podia ser trabalhado em sala de aula a partir disso depois. Mas não é o que acontece, a gente sabe. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho nenhum pudor, né, em relação às histórias, assim. Não faço censura se eu escolher aquela história, eu não vou censurar aquela história. Eu acho que a gente pode falar sobre tudo depois. Então, se eu contei uma história que, de alguma forma, suscite questões que sejam polêmicas, vamos conversar depois da obra. E eu posso refletir também. Tem histórias que eu já tirei do meu repertório, mas eu não tenho muito esse lugar, né? Como eu quis contar um pouco, como de forma de anedota, essa história, porque eu não me censuro, assim. Eu arrisco. Você é maravilhosa contadora de histórias, eu fui indo, tem 2 minutos para acabar, vai cair. Ai, meu Deus. E ela está parecendo que você falou dos três. Não falei. Não falei, porque também, qual o problema do funk? Ouçam o que quiserem, mas por que não ouvir a história, né? Não tive esse espaço de falar, mas... Bom, para a gente terminar, antes que o Instagram nos derrube, eu queria que você falasse alguma coisa para as pessoas lerem para entrar nesse universo. Dá uma dica rapidinha aí de algo para as pessoas lerem. Ai, meu Deus, eu queria ter preparado isso, né? Eu vou te falar que eu estou longe de todos os meus livros, que eu estou isolada há 3 meses na minha casa e meus livros ficam num escritório fora daqui, eu estou desesperada. Então, eu não tinha os livros, assim, mas, ó, Gislaine Avelar, leiam, Regina Machado, tem bastante coisa. Depois, quem tiver interesse, pode me mandar direct, eu vou esquecer muitas referências, mas eu passo. Eu tenho livros também... Né, que eu fui comprando ao longo dos anos de fora do Brasil, assim, né, que tem muita produção. Na França tem muita produção, tem muita coisa de storytelling em inglês também. Sempre em português a gente tem menos de tradução. Eu acho, a Júlia Grillo vai lançar um livro que eu vi aqui no Instagram dela, de tradução de contos, que acho que vai ser muito legal, porque ela é incrível, pesquisadora, contadora de histórias. A Casa Tombada é um lugar que tem se tornado referência também, que é do Juliano Tcherno. Lá tem muitos cursos, tem muitas referências, então passar por ali e ver, né? Em São Paulo, ali perto do Parque da Água Branca. Tem coisas online que estão rolando, né? E
Já deu um monte de dica. Já dei um monte, né? Mas qualquer coisa me escrevam também, ou você me fala, te perguntar que eu lembro demais, posso fazer uma listinha. Vai cair aqui, @DinaFeldman. Super obrigada, Diná com H. Obrigada, a pessoa está falando, não termina, mas vai acabar. 13 segundos. Obrigadão, obrigado a todo mundo que veio. Amanhã estou aqui de novo. Obrigada, querida. Tchau. Tchau. Tchau, todo mundo que veio. Obrigada. Obrigada a vocês.